servir ao Senhor, porque o Senhor, a palavra de Deus vai dizer que Ele nos escolheu nessa multidão de pessoas que está lá fora. O Senhor Jesus, Ele te escolheu para estar aqui nesta noite. Ele te trouxe aqui nesta noite, através da obra do Espírito Santo. E a maior obra que nós podemos dizer, ou o maior milagre que Jesus ele faz nas nossas vidas como Senhor e através do seu Espírito, é a transformação da vida do homem, é a regeneração da vida do homem. E o Senhor tem tocado uma palavra maravilhosa ao meu coração nessa noite para compartilhar com você. E nesta caminhada onde nós servimos ao Senhor, Ele está nos aprimorando, amém? Cada dia Ele quer que amanhã é segunda-feira, hoje foi domingo. O seu domingo você passou ele, não tem mais como você buscar esse dia. Amanhã é segunda-feira. E amanhã, segunda-feira, o nosso Jesus, o Deus desta palavra, Ele quer que você seja uma pessoa melhor na presença dEle. E quando nós somos uma pessoa melhor na presença do Senhor, e esses dias foi ministrado aqui, quando os discípulos do Senhor estavam subindo a hora nona, né? Para orar, e eles chegaram até a porta do templo, tinha um aleijado, irmão Eduardo, ali. E esse aleijado, ele estava pedindo esmola. E Pedro disse: eu não tenho ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho, eu te dou, levanta e anda. O que nós temos é Jesus. Aleluia. E aquele paralítico, aquele aleijado, ele se levantou. Se levantou por causa de Pedro e João? Não, se levantou porque eles usaram o nome de Jesus. Eles usaram a autoridade de Jesus na palavra, eles usaram aquilo que eles tinham. Mas a primeira coisa que me chama a atenção nesta passagem no livro de Atos dos Apóstolos, que eles falaram, Noeli, olha para mim. E o aleijado, aquele paralítico, teve que olhar para os apóstolos, principalmente para Pedro. E eu quero, irmãos, que cada dia, os dias que nós estamos passando como igreja aqui nessa terra, às vezes nós olhamos aquela expressão, não olha para mim. Não, olha para mim sim. E vê como eu estou andando, se eu sou uma testemunha viva de Cristo Jesus aqui nessa terra. A igreja, ela tem que olhar para mim sim, para ver conforme eu estou andando na presença do Senhor. E foi isso que Pedro falou para aquele aleijado: olha para mim. E o que aconteceu foi um milagre. A Bíblia diz que aquele aleijado entrou adorando e exaltando ao Senhor dentro do templo. E hoje, nessa noite, pode acontecer muitas coisas aqui. Aleluia. Através da palavra do Senhor. Amém? Amém. Você trouxe a Bíblia? Amém. Glória a Deus. Aleluia. A palavra, você ama a palavra? Amém. Amém. Esse amém aí para domingo. Amém. Você ama a palavra? Amém. Ah, ficou melhor. Amém. Você ama a palavra? Amém. Deus, o povo que ama a palavra, ele sempre, Deus direciona nossas vidas. Eu quero ler um texto no livro de Oséias, no capítulo 2. Oséias, para você localizar ele, vai a Mateus ali e começa a folhear a sua Bíblia um pouquinho mais para trás, e logo você vai achar os profetas menores e você vai encontrar Oséias. Tem Malaquias, Zacarias, Sofonias, Abacuque, vem vindo um pouquinho mais para trás, Naum, Miqueias, os profetas menores, Jonas, até você encontrar o livro de Oséias. Aleluia.
Deus está aqui. Jesus está aqui nesta noite. Dá um pouquinho mais de volume aqui, que eu não estou me ouvindo aqui em cima. Vamos ver até onde nós conseguimos ir devagarzinho. Isso. Você encontrou? Amém. Oséias capítulo 2, versículo 14. Diz assim: portanto, eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Amém? Amém. Portanto, eu. Quem é esse eu aqui, irmãos? Deus, Jesus, né? Eu a atrairei, a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Você acredita? Amém. Agora vamos lá para o Salmo 78. Nós vamos folhear bastante a Bíblia nessa noite. Salmo 78, o número é o 19. Aleluia. Glórias a Deus. Salmo 78, número 19. Um salmo de Asaf, né? Diz assim a palavra do Senhor: falaram contra Deus, dizendo: pode Deus preparar-nos uma mesa no deserto? E a igreja concorda, dizendo: amém. Amém. Aqui nós vemos esse Salmo 78. Você pode ler ele em casa. Você vai ver esse salmo de Asaf, ele declarando de gerações em gerações o que era para ser contado na nossa geração, na geração futura e na geração que já passou. Aquilo que Deus tinha feito com o povo no deserto. Quantos gostam de passar pelo deserto? Amém? Ninguém diz amém. Ninguém gosta de passar pelo deserto, porque nós sabemos que o deserto, ele faz nós gemermos. E nós podemos atribuir vários tipos de deserto para a nossa vida. Quando Asaf ele está declarando aqui que isso teria que ser contado de geração em geração, para quê? Para nós conhecermos os feitos de Deus no deserto. E nesse Salmo 78 você vai ter uma declaração linda daquilo que Deus, o nosso Jesus, fez com o povo quando o povo ele saiu do deserto. Quando ele entrou naquele deserto pela mão de Deus. E todo deserto que nós entramos na nossa vida vivendo hoje com Jesus, é Deus que permite nós entrarmos em desertos. Para quê? Para que nós viemos ser melhor na presença dele. Aleluia. Ninguém quer passar por um deserto de enfermidade. Longe de nós, pastora Silene. Ninguém gosta, ninguém quer. Ninguém gosta de passar por um deserto de desemprego, onde você vê os seus filhos dentro da sua casa pedindo algo para você, e você não tem como dar algo para os seus filhos, porque você não está trabalhando. Você entrega currículo, você vai, bate porta de firmas, liga, manda WhatsApp, manda e-mail, e a porta não se abre. Esse é um deserto que nós podemos passar. Um deserto financeiro, onde você trabalha, a família toda trabalha e você não vê o resultado. Porque quando nós estamos no deserto com Deus, irmãos, quando Jesus, em Mateus capítulo 4, a Bíblia diz que ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Não foi o diabo que levou Jesus para o deserto. Foi o Espírito Santo de Deus que levou
o nosso Jesus que nós estamos adorando aqui nesta noite para o deserto. Para quê? Para ser tentado pelo diabo. Então, irmãos, nós como igreja, irmão Walter, a manifestação de Deus, muitas vezes na nossa vida, ela vai acontecer quando nós estamos passando dificuldades. Para quê? Para nós provar que Deus, Ele é vivo na nossa vida e é Ele que está fazendo esses feitos. Porque para todos nós é fácil quando nós está correndo tudo bem na nossa vida. Adorar a Deus quando está correndo tudo bem com nossos filhos, com a nossa casa, no nosso casamento, no nosso trabalho, Maria. É tudo bom, está tudo perfeito. Mas enquanto Deus, como nós lemos do profeta Oséias, Ele quer nos levar ao deserto. Para quê? Para falar em nosso coração. Então, irmã Milene, nós entendemos que existem muitas formas de Deus chamar a nossa atenção, irmã Josi, mas principalmente Ele chama a nossa atenção fazendo nós passar por algo difícil, algo que muitas vezes nós vamos gemer, algo que muitas vezes nós vamos chorar, mas é ali, irmãos, creia nessa palavra nessa noite, é ali que Deus, Ele vai se manifestar na sua vida, e você vai declarar: agora eu não conheço Deus só por ouvir falar, eu conheço Deus porque eu estava no deserto e Deus me livrou. Não é fácil, irmãos. O Evangelho, ele é renúncia. Seguir a Jesus não é fácil. Se eu dizer para você, é fácil seguir a Jesus, conforme esta palavra aqui nos manda, irmãos, não é fácil. É muitas renúncias, é muitas coisas que nós temos que, muitas vezes, ouvir Jesus falar e nós desapegar de muitas coisas para seguir Jesus. Mas qual a recompensa, pastor, que nós teremos? A recompensa de seguir Jesus, que como nós vamos aprender dentro desta palavra nesta noite, é sair do Egito, da terra de escravidão, caminhar pelo deserto e ir à terra de Canaã, a terra prometida. Essa é a recompensa que nós temos em seguir Jesus. Muitas pessoas hoje, elas querem recompensa. Senhor, eu quero te seguir, mas eu preciso de algo. Como Pedro disse para o próprio Senhor, dizendo: Senhor, eu larguei tudo, Senhor, eu larguei a pescaria para te seguir. E qual a minha recompensa? Pedro não estava entendendo que a maior recompensa, que Jesus chamou ele da pescaria para ser pescadores de homens, era uma vida abundante com o Senhor, não aqui, mas na eternidade. Porque aqui tudo é passageiro, irmãos. Aqui tudo vai passar 60, 70, 80 anos, e após isso nós temos uma vida de eternidade com o nosso Senhor. Só que enquanto isso nós estamos na escola com Jesus. E quando você está na escola com Jesus, esse deserto foi por uma aprendizagem, muito não entenderam que aquele deserto era para o povo passar, não ficar nele, mas chegar até uma terra que o Senhor prometeu. E existe uma pergunta nessa noite: pode Deus preparar uma mesa no deserto para os filhos dele? Sim. Nós sabemos que é uma pergunta esse salmo de Asaf: pode Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Pode. Quando nós entendemos o que nós estamos passando. Porque mesmo no deserto, irmãos, mesmo no deserto, quando nós estamos passando no deserto, Deus, Ele está te servindo, amém? Amém. Jesus, Ele está te servindo, porque você vai sentar na mesa no deserto e você vai glorificar a Ele. Mas como pode? Pode acontecer. Eu me recordo
no começo da nossa caminhada, nós tínhamos, irmão Diogo, um Sport 89. E eu tinha naquela época, pastor Acilei, R$20 para colocar de gasolina. E a gente estava fazendo a obra, correndo para lá e para cá com a igreja, servindo os irmãos, e encostou na reserva. E eu me lembro até hoje, irmãos, aqueles R$20 eu tive que passar a semana inteira e esperar a semana seguinte para receber, para botar gasolina. E eu tinha que fazer a obra e ainda trabalhar com aquela gasolina com R$20. E eu me lembro até hoje, pastor Acilei, quando o frentista encostou a pistola ali para abastecer o Escort. E quando ele me disse, irmão Luiz, está cheio o teu tanque. Não, você não entendeu. Ele me disse, pastor Acilei, eu estou falando algo para você que eu vi com meus olhos, irmãos. O ponteiro, ele estava na reserva. E quando o frentista, sabe quando o tanque está cheio, a bomba para, né? Porque ela ativa o dispositivo dela que parou. É para parar de encher o tanque. Mas eu não tinha enchido o tanque. Quem é que tinha enchido o tanque para mim? Era o Senhor. Era o Jesus que eu sirvo, irmãos, porque Ele é poderoso. Eu quero dizer para você, Deus, Ele sabe o que você está passando aqui nesta noite. E no deserto da sua vida Ele vai te honrar. Ele está cuidando da tua vida. Ele sabe o teu choro, Ele sabe a tua lágrima, Ele sabe o que você quer, Ele sabe o desejo do teu coração. E você olha para Ele nessa noite dizendo, Senhor, está muito longe. Jesus nessa noite está falando para ti. O mesmo povo que saiu do Egito, irmãos, eles foi conduzido pelo Senhor naquele deserto para uma terra prometida. Ele está vendo o que você está passando. Ele está vendo o que você está passando. Só o Senhor sabe a lágrima que você derrama, como nenhum pastor vê. Às vezes o deserto está tão grande na sua vida e você tem vontade de desistir. Você tem vontade de parar. Você diz, mas Senhor, agora eu não vou mais. Senhor, não vou mais te servir. O Senhor fala para você nessa noite, continua me servindo no deserto que você está passando, e você vai ver os meus milagres na tua vida. Vamos ouvir a gasolina. Glória a Deus. Me lembro da dificuldade na minha vida que estava passando. Eu e a pastora Dayana trabalhando. Nós nem tínhamos a Sara ainda, era só o Marcelo. Às vezes os quilos estavam acabando. Quando nós olhávamos na porta, irmãos, lá vinham os irmãos com frango, sacola econômica, botavam em cima da nossa mesa. Glória a Deus. E às vezes só o Senhor sabia o que nós estávamos passando. Então Deus, Ele estava me atraindo para o deserto para falar ao meu coração que Ele estava sustentando a minha vida. Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo. Quando Elias ele entrou naquela caverna, quem é que levou o pão e carne lá para ele? Glória a Deus. Aleluia. Você conhece quem é que levou o pão e carne lá para ele? Quem? Os corvos. E nós que conhecemos o que corvos comem, bicho estragado. Mas a Bíblia diz que os corvos, pela ordem de Deus, levaram carne fresca para Elias e pão para Elias se alimentar dentro daquela caverna. E você está preocupado por que aqui dentro nessa noite? Você está preocupado que amanhã você vai passar fome, você não vai vencer? Irmãos, diante do Senhor, se você tem compromisso com o Senhor, Deus, Ele vai te honrar. Ele vai te honrar.
E é muitas vezes assim, Ele vai te levar para o deserto. Você olha para sua conta muitas vezes no telefone e você não vence. Você não vence, você muitas vezes, Senhor, como eu queria, Senhor, eu queria pagar as minhas contas, você não vence, mas eu quero dizer para você, Jesus está vendo o que você está passando. Aleluia. Tudo que Ele pede é que nós sejamos fiéis a Ele. Glória a Deus, aleluia. Ele levou esse povo para o deserto, irmãos. No Deuteronômio, a Bíblia diz, capítulo 1, versículo 2, diz que são necessários 11 dias de jornada para esse povo chegar até a terra prometida. Era 11 dias, pastora Silei, quando eles saíram, se retiraram do Egito, da escravidão, para chegar à terra da promessa. 11 dias, eles levaram 40 anos, porque não aprenderam o que Deus queria e que fez através dele naquele deserto. 11 dias, irmão Eduardo, 40 anos, 600 mil homens, fora mulher e criança. Isso dá na base de 2 milhões de pessoas saíram peregrinando no deserto. Sabe para quê? Para aprender na escola do Senhor. É assim que Jesus nos ensina. Imagina 11 dias, e a Bíblia vai dizer que eles ficaram rodeando, e rodeando, e não encontraram o destino. O apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 10, 5, Deus porém não se agradou da maioria deles, porque Deus, eles ficaram espalhados pelo deserto. Porque, irmãos, não entenderam que quando Deus ele nos leva para o deserto, Ele quer nos ensinar algo. Ele quer que nós venhamos sair melhor na presença dEle. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus ele é fiel para conosco. 600 mil homens, irmãos, 2 milhões de pessoas ministradas por Moisés. E a Bíblia vai dizer-nos que Deus, em Êxodo capítulo 3, versículo 7, diz assim: então disse o Senhor, de fato tenho visto a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores, e conheço os seus sofrimentos. Deus ouviu a aflição. Aleluia. E por que você acha que Deus não está vendo o que você está passando? O inimigo muitas vezes ele quer que você entre para debaixo do tapete, você se diminui, mas não, você serve um Deus poderoso. Você serve um Deus maravilhoso, que nós entendemos da escola do Evangelho, irmãos, que Deus ele sempre vai nos tornar a buscar Ele, e nós muitas vezes não entendemos. Nós aplicamos a oração quando alguma coisa acontece na nossa vida. Nós se dedicamos ao Senhor, à igreja, nós se dedicamos a tudo quando está mal. Não, irmãos, o Deus que nós servimos, Ele quer em todo momento que nós viemos adorar a Ele, na continuidade, servindo Ele conforme nós estamos, porque Ele é Deus. Você se lembra quando você estava no Egito? Você se lembra? Eu me lembro. O Egito que eu falo é lá fora. O Senhor estava vendo as minhas aflições, da maneira que eu estava conduzindo a minha vida. E o Senhor olhou para mim e disse: eu vou salvar. Glória a Deus. Eu vou perdoar os pecados dele, eu vou chamar para esta alma. Uma pessoa triste, uma pessoa que não tinha razão de viver, o meu casamento destruído, não tinha valor, eu mesmo não me dava valor, mas eu conhecia essa palavra, eu conhecia esse Jesus. Ele me tirou de lá. O Satanás do faraó estava com o pé na minha cabeça, no meu pescoço, dizendo: eu vou escravizar. Tanto é que ele falou que eu era para ser um deles. E Jesus olhou para mim, porque ele viu minha aflição. Glória a Deus, aleluia. Tira o teu pé daí, Satanás.
Satanás, porque agora ele é meu. Aleluia. Agora ele é meu, pastora Serão. Mesma coisa aconteceu com esse povo. Trabalhando escravo, fazendo tijolos, num sol, irmãos, escaldante, Faraó dando-lhe pau neles para trabalhar como escravos. E Deus olha a aflição, Ele ouve esta aflição, irmão Eduardo, e tira esse povo de lá com a sua mão. Foi assim com nós. E por que qualquer coisa você quer reclamar? Te lembra quando você estava lá e Deus te trouxe para o deserto para falar no teu coração, para você reclamar? Você está em volta das panelas dizendo: Senhor, no deserto, lá no Egito, nós tínhamos comida melhor. Comida escrava, irmãos, não é comida melhor. Comida escrava, de escravo não é comida melhor. A comida melhor que Jesus ele tem para nós foi como o Asaf falou. Ele coloca uma mesa no deserto e mostra para o diabo que é o Senhor que está te servindo. Porque Ele é o teu Deus. Ele é o teu Senhor. Eu conheço os teus sofrimentos. A Bíblia não diz, irmãos, que no mundo tereis aflições? E depois o que ele fala? Mas tem de quê? Mas tem de quê? O que é bom ânimo para nós? É olhar para Jesus dizendo, se lembrando todo momento que Ele fez por mim. Faz 18 anos que eu sigo a Jesus, irmãos, que Ele me escolheu. Nós entramos no deserto e saímos do deserto. Entramos no deserto e saímos do deserto. Mas em cada deserto que nós entramos e saímos, nós aprendemos algo com Ele. Mas o cristão hoje em dia, ele só quer ouvir assim: não, Deus ele tem bênção para ti. Deus ele tem um carro para ti. Deus ele tem uma casa para ti. Deus ele tem o melhor para ti aqui nessa terra. Ele tem o melhor para você aqui nessa terra. Mas Ele quer que você conheça Ele como sendo teu Senhor. E você vai conhecer Ele no deserto. É no deserto que você vai conhecer. Quem sabe a sua conta está no vermelho aqui nessa noite. Hoje à noite a sua conta está no vermelho. Seja fiel. A Bíblia diz que Ele vai abrir as janelas do céu. É ou não é, pastor? Quando a gente é fiel à 10ª parte. Nós viemos, Senhor, como aquela viúva, né? Que todo mundo estava olhando, ela pegou 2 moedinhas, Senhor. O que é teu, eu não vou ficar para mim, Senhor. O que é teu, é teu. E a multidão vindo e jogava aqueles dinheirões, né? Ali dentro do gasofilácio, tinha aquela moedinha. Chegou a dar barulho no final. E a Bíblia diz que era o último dinheiro que ela tinha. Jesus olhou. O que chama a atenção de Jesus é uma humildade. Os outros vinham se mostrando, pastor Sérgio. Aqui é o meu dinheiro, ó, Senhor, eu vim depositar. E lá vem a viúva. Jesus conhece o meu coração. E as últimas moedinhas que eu vou depositar. Jesus chamou. Essa deu a melhor oferta. Porque ela deu de coração. Você quer mexer no coração de Deus? Faça as coisas de coração também. Você quer mexer no coração de Deus? Aplique no teu coração e diz: Senhor, eu estou passando, mas o pastor me traz uma palavra dessa nesta noite. Eu estou passando um desertão na minha vida. Eu quero dizer para você que no deserto da sua vida, esse Deus, esse Senhor, esse Deus dessa palavra aqui que levou esse povo para esse deserto, Ele vai se manifestar lá no deserto. E você vai, quando você olhar, você vai dizer: mas não tinha mesa, não tinha alimento, não tinha dinheiro, não tinha nenhuma provisão. E o Senhor deu provisão, irmãos. Porque a primeira coisa que nós vemos em Mateus capítulo 4, o que é? Se tu és filho de Deus,
O diabo sempre quer colocar incerteza na sua mente. Ele disse para Jesus: se tu é filho de Deus, Satanás, vai-te embora, eu sou filho de Deus. Ele sempre quer colocar uma dúvida. Você não serve o Deus Todo-Poderoso, pastora Silene, por que você está passando isso? Se tu é filha de Deus. Eu estou passando isso porque o meu Jesus permitiu eu passar. Como Jó falou, ele perdeu tudo. Você fala muitas vezes, nós falamos de Jó. Vai ler a história de Jó, irmãos, uma fé inabalável, uma fé estruturada no Senhor. Perder filho, perder tudo, e mesmo assim continuar adorando. Até a mulher disse: amaldiçoa o teu Deus, esse Deus aí não dá mais para servir. Nós recebemos até agora, mulher, o bem de Deus, nunca vamos receber mal. No deserto. Sabe, irmãos? Nós somos filhos do Senhor. E você vai ver no deserto que você está passando muitas vozes. Os demônios falando muitas vezes no seu ouvido, como falaram para Jesus: te joga daqui para baixo. Transforma essas pedras em pães. O que Jesus vai falar: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu sobrevivo por causa da palavra. Glória a Deus. Eu estou no deserto ser tentado por ti, Satanás, mas eu estou na palavra. Do deserto que você passa, use a palavra. E repreenda o diabo. Sabe por quê? Porque ele quer que todo momento você venha adorar a ele, pela dificuldade que você está passando, pela dificuldade que eu e você estamos passando. Jesus, ele teve o convite de se prostrar diante de Satanás e adorar, mas Jesus usou autoridade. Jesus, ele não olhou porque ele estava com fome, debilidade física, mas ele estava forte espiritualmente. E ele vai repreender o diabo, vai dizendo: vai de Satanás, porque só meu Deus eu vou adorar. Deus está ensinando para nós, nas dificuldades da nossa vida, quando o inimigo se apresentar a nós, nós usar a autoridade no nome de Jesus e repreender ele. Glória a Deus. Repreender ele, porque esse povo, irmãos, como Jesus foi tentado no deserto, esse povo, ele foi para a escola. Esse povo experimentou uma coluna de nuvem durante o dia, um sol escaldante no deserto. Deus, ele colocou uma nuvem. Sabe por quê? Deus estava dizendo assim: nesse sol eu estou protegendo vocês, meus filhos. É eu que estou na direção de 2 milhões de pessoas através da vida de Moisés. Um frio de noite, uma coluna de fogo, irmão Eduardo. Não era ar-condicionado, era uma coluna de fogo para o povo não morrer de frio no deserto. Os feitos de Deus, irmãos. A roupa não envelhecia, a sandália não ficava menor ou maior, a sandália ficava no número que eles precisavam, e a roupa também. Eu estou falando de 40 anos. Nós usamos uma roupa que muitas vezes dura o quê? 2, 3 meses, jogamos ela no canto, vamos comprar outra porque não serve mais. O nosso Deus que nós estamos adorando aqui, quando eles iam, irmãos, por quê? Porque quando eles tinha crianças, tinha mulheres, as crianças iam crescendo. E quem é que dava roupas para as crianças que iam crescendo? No deserto não tem loja de roupa. Deus estabelecia sobre a mão dele as roupas para as crianças, as roupas para as mulheres, o calçado para aquele povo. E às vezes nós reclamamos que muitas vezes a nossa camisa está desbotada.
E Deus está falando aqui nessa noite: é essa camisa que eu tenho para você, é essa roupa que eu tenho para você usar uma melhor amanhã. Deixa eu fazer o que eu tenho que fazer na tua vida hoje. Aleluia. Mas nós reclamamos. Você vai ver esse povo de deserto muitas vezes murmurando contra Deus. Deus não se agrada no processo que nós estamos passando. Muitas vezes nós estamos reclamando. Irmãos, essa parte eu aprendi muito com Deus. Eu trabalhei 12 anos no restaurante, irmãos. Muito bom aqui no Hamburgo. Então o restaurante tinha tudo que é tipo de comida que você imaginar. O almoço era farto, irmão Eduardo. Só que eu orava ao Senhor, dizendo: Senhor, tinha que trabalhar final de semana, feriado, que não tinha, era trabalhar direto, irmãos, era viver trabalhando. Mas aquilo ali foi um deserto da minha vida que eu tive que passar para Deus me ensinar algo. E ali, pastor Acelei, eu saí e nós orávamos para sair daquele trabalho, e o Senhor abriu uma porta. O Senhor abriu uma porta onde eu estou trabalhando hoje. E essa porta que eu estou trabalhando hoje tem que levar o meu almoço para esquentar no micro-ondas. Não tem como fazer lá. O Senhor, daí os primeiros dias que eu entrei naquele trabalho, eu fiquei pensando: meu Deus, eu saí de 60 pratos e 18 tipos de carnes todo dia, irmãos. E o Senhor me traz para essa empresa, meu pensamento natural, né? O Senhor me traz para essa empresa para esquentar uma marmita para mim comer no meio-dia. E Jesus disse: aquele deserto você já passou, não reclama, porque essa porta que eu abri, fui eu que abri agora para você. Não reclama da marmita. Aleluia. Porque nós queremos vida farta, irmãos. Nós queremos muitas vezes só banquete. Aí é fácil, Eduardo, servir Jesus todo dia mesa farta. Nós não podemos reclamar aquilo que nós oramos. Deus está sinalizando nessa noite: não reclama naquilo que Deus está fazendo hoje na tua vida, porque você orou por isso. Aleluia. Você orou por isso acontecer, e você está reclamando hoje como esse povo reclamava. Deus cuidando da roupa, Deus cuidando muitas vezes para eles não passar frio, não passar calor. O mar se abriu. Irmãos, sem dúvida nenhuma, imagina você chegar 2 milhões de pessoas na beira do mar. O que nós vamos fazer? Moisés chega e diz: Deus, o que eu vou fazer? Não tem como ir para lá. Eles estão vindo nos buscar. Os soldados de Faraó estão vindo nos buscar. Para cá não dá, Senhor, é só para cá. Jesus disse para ele: o Deus dessa palavra disse assim: ó, o que tu tem na tua mão? É uma pergunta para mim, eu não tinha pensado nisso. O que você tem aqui nessa noite? O que você tem na tua mão, Moisés? Senhor, eu tenho um cajado. Usa ele. Meu Deus, glória a Deus. Mas preste atenção, Diogo. Antes, Moisés, de você tocar com o teu cajado, peça para esse povo todo aqui que marche antes. Imagina, Eduardo. Vamos para a nossa mente: 2 milhões de pessoas. E o Faraó vindo atrás. Imagina a poeira que levantou o pastor Arcelei na beira daquele mar. E Moisés, ele tocou, e o mar se abriu. Aleluia. Posso ir um pouquinho mais longe nessa noite? Usa a tua fé. Toca, Douglas. Encosta. Senhor, eu uso a autoridade no teu nome. E eu vou passar por esse obstáculo, eu vou passar por esse deserto. Eu vou passar porque o Senhor está comigo. O Senhor vai me dar condição de fé. Não desfaleça a sua fé, porque é aquilo que você está passando aqui nesta noite.
Não desfaleça a sua fé, irmãos. Nós lemos que esse mar, ele se abriu. Sabe o que? E o povo murmurava, irmãos, contra Deus, contra Moisés. Você vai ver eles pedindo comida, vamos morrer de fome. O que acontecia pela manhã, quando eles acordavam, na porta da tenda, pão fresquinho. Imagina, não era o pão da graça, Emilene, era o pão fresquinho vindo do céu. Eu faço mais uma pergunta para você nessa noite: por que você tem medo de passar fome servindo Jesus? Ele vai colocar uma mesa lá. Aleluia. Não é no teu braço que você tem que confiar. Não é no cartão de crédito que você tem que confiar. É no Deus que você está servindo aqui nessa noite que você tem que confiar. É no Deus Todo-Poderoso que você está servindo que você tem que confiar. E tinha uma ordem. Tudo que Deus vai fazer é com ordem. Eduardo, tudo que Deus vai fazer é com ordem. Ó, seu Zé, quando o maná estiver na tua porta da tua tenda, não é para guardar para amanhã, é para comer hoje, o sustento é para hoje. Aí tinha aquele, né, os preocupados, os ansiosos, né, não, vou fazer, porque tal, vou fazer. Não, vamos estocar, irmão ali. Lá vai o pastor Marcelo, vou estocar o maná. Puxa aqui 15 quilos, nós temos comida para 20 dias no deserto. Deus está dizendo que no deserto eu sustento dia a dia a vida de vocês. Aleluia. Porque se guardar estraga. Marley, se guardar estraga. É cada dia, irmãos. A vida com Deus é cada dia, é dia após dia. Aprendendo com Jesus, aprendendo com esta palavra. Aprendendo que, Senhor, o que eu vou comer amanhã? Amanhã eu vou te dar, eu vou te sustentar. O que meus filhos vão comer amanhã? É eu que vou dar a provisão. Não, só que nós se preocupamos, irmãos. Amanhã é segunda-feira, já tem gente preocupada hoje. O que eu vou fazer amanhã? Amanhã eu tenho muitas contas para pagar. Eu tenho muitas coisas para fazer. Se você entregou nas mãos do Senhor, deixa Ele conduzir. O sustento, irmãos, de Deus no deserto. E nós temos muitas possibilidades aqui neste mundo que nós estamos vivendo, de depender de Deus, não do nosso braço. Por que hoje você está choroso, você está frustrado? Por quê? Você tirou das mãos de Deus o que era para Deus fazer e você está fazendo. Eu me lembro quando Deus prometeu para Abraão que da semente dele muitas famílias seriam benditas, mas a mulher era estéril. Eu vou usar a serva. Se Deus falou que da semente, irmãos, era da Sara que era para nascer, era da Sara, a mulher de Abraão, que era para nascer, a promessa não era da escrava. Só que nós temos, muitas vezes, irmãos, nós somos rápidos de agir. Nós agimos muito rápido. E Deus está dizendo: esperei com paciência no Senhor. Salmo 40. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E por que você quer resolver sozinho? Por que eu muitas vezes quero resolver sozinho, irmãos? Vamos morrer de sede. Lá vai Moisés de novo. Toca na pedra, Moisés. Vai sair água para 2 milhões de pessoas beberem. E ele tocou naquela rocha, e uma fonte jorrou. Então nós vemos o que, irmãos? No deserto, Deus não deixou o povo passar fome, passar sede, passar frio, passar calor, muitas coisas.
não precisou. A vestimenta era o Senhor quem dava. E por que nós estamos preocupados hoje? Eu quero encerrar nesta noite com aquilo que o apóstolo Paulo falou. E você pode se colocar de pé. Creio em Jesus. Creio em Deus. Deus falou muito comigo, irmãos, sobre essa palavra. Deus falou muito comigo. Está passando pelo deserto, pastor? Estou passando. Mas o Senhor está nos ajudando. O Senhor, Ele está nos edificando. Porque o apóstolo Paulo, e eu encerro aqui, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, 17 e 18, diz assim: uma palavra de ânimo para mim e para você. Por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova dia em dia. Quando ele está falando aqui que o homem exterior se corrompa, Paulo estava falando não do pecado, mas Paulo estava falando que muitas vezes aquilo que nós vimos exteriormente nos corrompe muitas vezes a nossa mente e o nosso coração. Daí ele vai dizer: pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Portanto, nós não, olha o que eu quero deixar para você. Portanto, nós não fixamos o olhar nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, pois o que se vê são temporais, e as que não se veem são eternas. As que nós não vimos é a que nós acreditamos que está escrito nesta palavra. E a nossa leve e momentânea tribulação, a nossa dificuldade, vai produzir para nós, Diogo, um peso de glória. Amém? Amém. O deserto, a dificuldade que você está passando, a sua tribulação, o seu deserto vai produzir um peso de glória, disse Paulo. O que é tribulação, aflição, sofrimento, perseguição, adversidade, para com o propósito divino de aprimoramento e fortalecimento da fé. Deus, Ele quer aprimorar a sua fé e fortalecer a sua fé no deserto da sua vida. Adversidades, provas, é um propósito de Deus. Para quê? Para você sair melhor. Não fica prestando atenção só nos temporais. Você já viu aquela pessoa preocupada, a notícia, vai ter um temporal, um vendaval, lá no Uruguai vai começar. A pessoa aqui no Rio Grande do Sul já começa a fechar a janela, pregar a janela, fazer isso, fazer aquilo. Nem passou por aqui. Isso é temporal na nossa vida espiritual. Às vezes o inimigo, ele vai amedrontar a sua vida, vai querer que você fique com medo, que você desista dessa caminhada. Mas Deus, nessa noite, Ele quer aprimorar a sua visão. Coloque a mão nos seus olhos. Pode botar, pode assim, ó. Coloque a mão nos seus olhos. A partir dessa noite, Jesus vai fazer você enxergar diferente. Não, é só para quem crê, irmãos. É só para quem crê. É só para quem crê. Sabe por quê? Porque as coisas que nós vimos são temporais e as que nós não vimos são eternas. Você vai começar a enxergar o sobrenatural de Deus na sua vida. E isso é um peso de glória nas adversidades, no deserto, na dificuldade. Não somente isso, mas também nós gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz esperança. O que a tribulação, o deserto produz para nós esperança. E também perseverança. E através da perseverança vem a experiência, e a experiência a esperança.
as dificuldades da nossa vida, Deus quer que você tenha experiências com Ele. Eu não sei o que você está passando nesta noite, mas eu quero convidar você a sair do seu lugar. Nós queremos orar por você. Eu não sei qual o deserto que você está passando aqui nessa noite, mas Deus, Ele falou contigo. Eu não sei se é financeiro, se é emocional, eu não sei se é no seu casamento, eu não sei, mas o Deus dessa palavra, Ele sabe, e Ele te convida a sair do seu lugar nesta noite, porque Ele quer produzir na sua vida esperança, perseverança, experiência nele. Ele quer produzir na sua vida peso de glória ninguém pode tirar da sua vida, porque é Ele que vai produzir aqui nesta noite. Saia do seu lugar e adorando ao Senhor. Enquanto Marcelo adora ao Senhor, saia do seu lugar, irmão, saia. Jesus, Ele está aqui nesta noite, Ele está aprimorando a sua caminhada nesse deserto. Eu não sei se é com o teu filho, eu não sei se o Senhor, Ele sabe, porque Ele falou ao teu coração aqui nesta noite. Mas acredite,